Olá, olá, meus amores! Coisas ricas da minha vida. Zuri, o que você está fazendo aí com esse ar de mistério, nesse cenário escuro, com a companhia do seu Zé? Ah, pois é, né? Ô, seu Zé, seu axé, meu velho, sua bênção. Então, gente, eu vim falar com você um assunto. Aliás, eu vou aqui abordar alguns assuntos e tenho certeza que isso vai te despertar, tá? Vou tentar vou direto ao ponto e vocês vão entender qual a gravidade de você, presta atenção, mexer com o que você não conhece, mexer com o que você não sabe, o que pode trazer em recorrência na espiritualidade, tá bom? Então vamos lá? Eu me prontifiquei a gravar esse vídeo porque eu estava até conversando com a minha equipe e aí eles me orientaram, por que você não grava um vídeo falando sobre isso? Então, presta muita atenção aqui. Um certo tempo, eu não era Zuri, um certo tempo, o quê? Há mais ou menos uns 30 anos atrás. Mais ou menos, 30? Uns 30 anos atrás. Eu fui convidada, e eu sei, assim, gente, eu sou médium de berço, tenho a espiritualidade de berço, a vidência de berço, e eu sempre, na época, eu lutava muito contra isso, né? Porque é muita responsabilidade, eu tinha medo, essa que é a realidade. Mas se tinha uma missão, estou eu aqui para cumprir. E cheguei onde cheguei, claro que por auxílio da espiritualidade, com auxílio da espiritualidade, dos guardiões, dos orixás, né? O universo tem total responsabilidade de eu ter também chegado onde cheguei, principalmente o universo. E Deus, né, que me permitiu. Que permitiu toda essa transição. Há uns 30 anos atrás, me convidaram, uma conhecida, né, me convidou para ir num lugar, porque ela falou assim para mim assim, olha, eu vou te levar num lugar onde você vai saber de algumas coisas, e realmente, assim, na época, né, eu era meio que imatura, infantil, mas, como eu falei, eu sempre tive a espiritualidade berço, eu sempre via muita coisa, né? Eu sempre via, sentia visões, sonhos, materializações, então isso sempre acontecia comigo com frequência. E então, eu cheguei num determinado lugar e essa moça, essa conhecida, falou, vou te levar num lugar onde você vai saber, a pessoa é muito boa e tal. A primeira impressão, gente, quando eu cheguei nesse determinado lugar, era uma impressão de miséria. Eu sou muito realista em falar. O lugar era um lugar horrível. O lugar era horrível, né? Assim, uma coisa muito estranha, um lugar sujo, muito feio. E vocês têm que prestar bastante atenção que o espiritualista, né? Ele não tem que colocar para vocês que tem a necessidade de se viver uma miséria. Quando você faz, né, as coisas de uma maneira correta, a tendência é que a espiritualidade, né, que Deus, que a espiritualidade te prospere. A realidade é essa, né? Então, a primeira impressão, quando eu cheguei naquele lugar, era de um lugar sujo. A pessoa, que no caso seria a zeladora do lugar, ela estava bem suja, né? Um lugar muito estranho. E naquele dia ela não podia atender. E ela falou assim, olha, você volta tal dia assim, assim. E ela mandou que eu voltasse no dia 2 de novembro, que era dia de finados. E eu falei, e a minha amiga, essa conhecida que havia me levado, falou assim, tá, eu volto com ela aqui dia 2. Ok. Chegando no dia 2, essa amiga não podia ir comigo, e eu fui parar nesse lugar sozinha. Eu não conhecia ninguém mesmo, né? E chegando lá, tinha uma sessão. A sessão era ao ar livre, no tempo, e eles estavam lá ajustando algumas coisas. E naquele momento, todo mundo olhou para mim quando eu cheguei, porque sempre foi assim, gente. Em todo lugar que eu chegava, ou até hoje que eu chego, né,
que pessoas não me conhecem, hoje em dia já fica mais difícil falar assim, mas na época, quando eu chegava em um lugar que eles não me conheciam, em um lugar onde ou era um templo, ou era um centro religioso, eles já me olhavam de uma forma diferente. Sempre foi assim, sempre. E aí todo mundo olhou para mim assim, de uma maneira meio estranha, né? Ok. E ali, né, haviam pessoas, e naquele dia iria ser executado um trabalho, eu não sabia, de matar uma pessoa. Ali eles se juntaram, em específico naquele dia, porque um cliente dessa mulher, tá, queria matar alguém. Perfeito. Chegando no momento lá, que eles estavam se ajeitando, se arrumando, eles tinham os materiais, tá? Eu não estou aqui, gente, criticando a religião de ninguém, de maneira nenhuma. Eu já falei para vocês que eu não tenho religião, tá? Eu sou uma pessoa onde predomina Deus na minha vida, né? As forças do universo e a ajuda dos guardiões, mentores, né? E auxiliares. E naquele momento eles estavam se programando porque eles iriam fazer um ritual para matar alguém. E aquilo ali eu olhei assim, e na hora, gente, eu falei, meu Deus. Porque como eu falei, há 30 anos atrás, eu sempre tive espiritualidade, mas eu nunca fui centrada, né, a um isso ou um aquilo. Ah, eu acredito nisso ou acredito naquilo. Não. Eu era uma pessoa que eu deixava as coisas acontecerem meio que perdida ainda, meio que sem direcionamento, né, pelas minhas habilidades espirituais, porque eu sempre tive as habilidades espirituais, a mediunidade. E aí eles começaram a preparar aquilo tudo e colocaram, na época, um moço, um senhor, com a perna muito inchada, dentro de um círculo. Fizeram um círculo e eu estava ali, né? Eu fiquei um pouquinho de fora e eles fizeram um círculo e colocaram esse homem ali dentro, sentado numa cadeira, porque esse homem mal podia andar, porque a perna dele estava muito inchada. E ali incorporou uma determinada entidade na zeladora e eles, enfim, começaram os trabalhos. Só que nesse momento, eles fizeram lá um trâmite e rodearam esse senhor, que estava com a perna ruim, com pólvora, né? Fizeram um círculo nele com pólvora e botaram esse senhor ali, sentado. E essa entidade, né, que eu não vou dizer o nome, começou a falar, né, que ali a pessoa iria sair boa e tal, e nisso, na sequência, iria fazer o ritual da morte da outra pessoa, né? Era tudo uma situação conjunta. Nisso, eu estava ali, né? Só que quando eu olhava para os lados, gente, eu não via nada de bom. Eu não via energia boa, eu não via energia, sabe aquela energia de paz? Não tinha isso, não tinha. E ali eu comecei a ficar com medo. E eu comecei a rezar. Falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia, me tira desse lugar. E eu comecei a falar, meu Deus, minha Nossa Senhora de Aparecida, e comecei a apelar para tudo quanto era santo, que eu considerava santo. E aí colocaram essa pessoa ali e a entidade riscou o fósforo na pólvora. Só, gente, que de uma forma inusitada, porque estava longe a pólvora da pessoa, a pólvora conseguiu atingir esse senhor que estava no centro ali do círculo e queimou a perna dele. Ou seja, o que estava ruim ainda conseguiu ficar pior. Entendeu? E queimou a perna dele. Quando aconteceu aquilo, o pessoal se assustou, eu automaticamente, né, me sentindo sozinha, né, no meio daquele povo que eu não conhecia, arregalei um olho e aí a entidade se virou e olhou para mim e falou assim, tem gente aqui, falou com as palavras dela, tem gente aqui que tá com a mente voltada para um lugar que não deveria. Falou do jeito dela lá. E aí eu sabia que era comigo. E aí eu fiquei, né, quietinha. Falei, na hora eu entrei meio que em pânico, mas não desci do salto, fiquei só observando. Mas em espírito ali, né, de oração, rezando, pedindo, falei, não deixa acontecer nenhum mal comigo, aquela situação, porque na realidade, naquele momento eu me senti uma covarde. Passou aquele momento,
eles foram para outro trâmite. O trâmite era matar uma pessoa e ali eles iriam fazer um ritual para matar o cicrano. E ali tinha o sapo, tinha o caixão, tinha os alfinetes, tinha uma série de materiais para ser executado esse ritual de matança, né, de sacrifício humano, vamos colocar assim. E aí ela olhou, né, para todos e falou: eu quero que vocês peguem agora o nome dos seus inimigos, coloquem no papel e tragam até aqui, porque eu vou colocar dentro da boca desse sapo. Para quem conhece meus trabalhos, sabe como eu trabalho, você sabe que sacrifício de animais, de forma alguma, de maneira nenhuma. Não estou aqui criticando quem faça, tá, gente? Mas eu não. E aí foi colocado assim. O pessoal começou a colocar os nomes e aí do meu lado alguém falou assim: você não vai colocar nada não? E eu não tinha nada para colocar ali. Só que eu já estava como? Né? O pessoal já estava olhando para mim de banda, já estava olhando para mim meio que desconfiado. Eu coloquei qualquer nome aleatório ali no papel, sem sobrenome, sem nada. Coloquei um nome aleatório e aí foi levado até essa entidade para colocar na boca do sapo. Resumindo, ela olhou para mim, porque a implicância dela era comigo, olhou para mim e falou assim: ô mocinha, você é abusada. E aí gente, eu nunca esqueci disso. E eu falei: ela falou: você é muito abusada, vem aqui e costura a boca desse sapo. E eu me aproximei e ela com a agulha na mão, com a linha, e eu tinha que costurar a boca daquele sapo. Gente, eu tenho pavor de sapo. Mas eu tinha que pegar todo mundo olhando pra mim. Só que eu costurei. Só que as pessoas olhavam pra mim como se fosse assim: vamos ver, né, se ela vai chegar até o final. E eu ali, mas eu estava como? Assim, meu Deus, não deixe mal nenhum acontecer com ninguém, né? Esses nomes na boca do sapo, porque, gente, vamos combinar? Você fazer um trabalho de separação, de afastamento ou de sumiço, que é para a pessoa se mude para o outro lado do mundo, é uma coisa, mas você, né, com a intenção de matar alguém, vamos combinar, isso é maldade demais, né? Isso é maldade demais. Só um tem esse poder de tirar e dar a vida, e a gente sabe que é Deus. Vamos combinar. E nesse momento, ela estava tomando um cálice de aguardente com filtros dentro do copo. E aí o que ela fez? Quando eu acabei de fazer aquilo que eu entreguei, ela pegou aquele cálice que ela estava tomando e tacou no meu rosto, na minha roupa, né, na minha cara, né? E aí todo mundo se assustou. Eu falei: não gosta de mim mesmo, né? Essa entidade X não gosta de mim mesmo. Mas tudo bem. E aí, como era dia de finados, eles estavam fazendo um trâmite, isso era por volta de meio-dia, né? O sol a pino, quente pra caramba, e falou assim: olha, aí a entidade subiu, mas antes de subir, essa entidade falou: olha, todos vão precisar ir pro cemitério. E aí aquilo ali já me amedrontou, né? E aí eu falei assim: como? Cemitério? Eu falei: olha, eu tenho que voltar para trabalhar. Era feriado, mas eu trabalhava na época. E aí a moça do meu lado falou assim: não, então você vai ter que falar com ela, vai ter que pedir autorização quando ela descer de novo, quando a gente for subir a ladeira pro cemitério, você vai ter que falar com ela que você não vai. E assim eu fiz. Quando desceu, eu falei: minha dona, eu não vou poder ir não, eu tenho que voltar para o trabalho. Ela: não, você vai sim, você vai. Por quê? Porque tinha que terminar esse trabalho no cemitério. Não era para matar alguém? Tinha que terminar o trabalho lá. E aí eu me vi como? Coagida. E fui. Tive que ir, não tive escolha. Chegando lá na porta do cemitério, quem faz trabalho nas Calungas sabem, vou voltar a repetir, não estou criticando ninguém, gente, mas tem que saber da intenção, da finalidade que a pessoa vai fazer isso, tá? Não estou aqui, tá, fazendo a apologia a nada e nem tirando a descredibilidade de nenhum zelador, nada disso. E quando chegou lá, manifestou, né, a entidade de novo, e logo que ela subiu, né, no caso, eles chamam de cavalo, né, o aparelho, chama lá do que vocês quiserem
Vocês já ouviram, alguns de vocês já ouviram como se referencia ao médium que tem aí, no caso, a manifestação, a pessoa como se tivesse perdido a vida. No caso, a mulher, né, que manifestava ali, é como se ela tivesse perdido a vida, e ali vieram-se outras entidades e tal, mas o problema todo ali era eu. Só vinha em direção a mim, em direção a mim. É como se eu ali estivesse incomodando muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Não era a minha intenção, mas também não era a minha intenção estar ali. Se eu soubesse, não seria, né, o caso de eu estar ali sabendo de uma situação daquela. E ali foram feitos os trâmites e eu falei assim, olha, eu tô indo embora, porque eu tenho que trabalhar. Aí a entidade veio, né, a moça foi lá, falou com ela, falou assim, ó, você pode ir. Falou, você pode ir. Mas, quando você for embora, você não olha para trás, porque a gente vai estar te acompanhando. Oi? Imagina, né? Fui dali direto pro ponto para pegar um ônibus, né, para ir pro trabalho. Resumindo, naquela noite, prestem atenção, eu via, né, eu fui dormir e na madrugada eu vi uma mão, era a mesma mão daquela senhora que se manifestava na batata da minha perna, enfiando as unhas ali. E eu gritei. O meu pai acordou com o grito na madrugada e veio perguntar o que estava acontecendo. Voltei a dormir. Quando amanheceu, meu pai não andava mais. Meu pai, ele se arrastava pela casa inteira. Meu pai era saudável. E ele se arrastava pela sala inteira, pela casa inteira. Sala, quarto, tudo, ele se arrastava. Isso sentado, gente, vocês não estão entendendo. Ele perdeu a movimentação das pernas. Vocês não estão entendendo. E aí eu me senti muito responsável com aquilo. E falei assim, gente, o que é isso? E aí eu comecei a fazer do jeito que eu sabia. Comecei a rezar, porque eu sempre fui mirongueira, gente. Tá aí, eu sempre tive aquelas intuições, aqueles insightzinhos de mexer com alguma coisa para funcionar, né? Se alguém na minha casa tinha uma dor de cabeça, se alguém estava doente, eu sempre tinha, né, uma saída, um recurso, mas não era de mim, já era da espiritualidade, sempre foi da espiritualidade. E ali eu fiquei em desespero, né, e comecei a manusear algumas coisas ali. Resumindo, à tarde meu pai já tinha voltado a andar, mas aquilo me preocupou, né, aquela manifestação dentro da minha casa. Por quê? Porque eu havia vindo trazendo aquelas energias e eu trouxe para dentro de casa, tá? E aí, resumindo, depois daquilo ainda teve outra manifestação na rua, né, no lugar onde eu trabalhava, apareceu um homem, né, desfigurado, querendo me pegar, eu do lado de dentro do balcão, que eu trabalhava numa lanchonete, e o homem do lado de fora querendo me pegar, e aquilo ali foi uma coisa surreal, o homem desapareceu do nada, enfim. O que eu quero dizer com essa história aqui, gente? Vocês cuidado no lugar onde vocês pisam, tá? Cuidado no lugar aonde vocês frequentam, o lugar onde vocês frequentam. Quando foi o trabalho? Quando eu falei no início do vídeo, eu falei o que para vocês? Esse trabalho tinha sido feito para matar um homem, correto? Quem havia feito esse trabalho, mandado fazer esse trabalho, era um motorista de ônibus. Esse motorista suposto tinha feito para matar um amigo de trabalho, tá? Que eles se tornaram inimigos. Soube-se aí que quem morreu, gente, foi o homem que mandou executar o trabalho. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E aí, o que aconteceu? Em bocas miúdas, fiquei eu sabendo que disseram que a culpada, né, do trabalho não ter dado certo era meu. Que o trabalho não deu certo. E aí passou-se o tempo, a pessoa lá que tinha mandado fazer faleceu. Gente, ninguém sai sem pagar a conta desse restaurante. O mal que você vai fazer aqui, você vai pagar aqui. Não adianta. É por isso que eu quero pedir a você, gente, muito cuidado. Eu faço trabalhos espirituais? Faço. Faço trabalhos... Ah, Zuri, você usa pós? Assim, uso. Mas quando eu vou fazer um trabalho, eu não uso na intenção de matar ninguém. Nunca, nunca. E cheguei onde cheguei com isso.
Sabe? Por quê? Porque eu tenho medo da mão de Deus. É verdade. Eu tenho medo da mão de Deus. Muitos sabem também que eu já fui missionária, gente. Eu dirigi uma congregação. Ali, quando dentro da religião, eu era usada de uma maneira que vocês não têm noção, de câncer, ser curado, de explodir. E isso eu, dentro de uma determinada religião, com 7 dias dentro da religião, eu tinha todos os dons que o pessoal que é evangélico me assiste, já foi evangélico me assiste. Eu com 7 dias dentro da igreja fui batizada, né, com o Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia. E ali, gente, vocês não têm noção do que acontecia. E eu trabalhava com o quê? Eu fazia trabalho de libertação. E aí depois aquilo não era para mim, e foi quando eu comecei. E quando eu entrava também em determinados, né, lugares, né, determinados templos religiosos, centros, eles olhavam para mim de uma maneira diferente. Uns me reverenciavam, outros tinham medo. Vocês não têm noção. Então, eu estou falando aqui com a autoridade de uma pessoa que trouxe consigo experiência, e tem experiência vasta. Em todos os lugares por onde eu tentei adentrar, ou eles diziam que não era para eu estar ali, porque eu teria que ter uma casa aberta, ou eles diziam, não, a gente não pode ter você aqui, mas nunca diziam o motivo. Então sempre era uma coisa diferente. Então, gente, eu cheguei aqui onde cheguei, não foi por acaso. E vocês sabem que eu cheguei até aqui, vocês sabem da história que eu já contei aqui, mas para quem não sabe, foi após um arrebatamento que eu tive com os anjos. Por isso eu reverencio tanto os anjos. Eu amo os guardiões, né? Tá aqui a energia do seu Zé na mesa. Eu amo os guardiões porque eu trabalhei com eles há muito tempo, né? Então eu amo as energias dele. Hoje em dia eu trabalho com os guardiões e é um toma lá da cá. Eu não fico devendo nada a eles, como tem gente em déficit com a entidade, prometendo coisas que não cumprem, não podem cumprir e perdem tudo. Sabe? Isso é um perigo. Então, gente, cuidado no lugar onde vocês pisam. Tá? A minha filha, eu vou guardar isso sempre comigo. Quando a minha filha fala, minha mãe, você criou a sua religião e deu muito certo. Não, eu não criei a minha religião. A minha religião, ela é voltada para Deus, o universo, porque eu vibro muito naquilo que eu quero. E aí é o cantar das pedras. Esse é o cantar das pedras. E essa energia linda dos guardiões, que estão sempre, frequentemente, né, comigo, me auxiliando nos trabalhos com vocês. O segredo é esse. É a camaradagem, o respeito que dentre esses anos eles tomaram comigo e eu tomei com eles. Então eu não devo nada a nenhum guardião. Hoje eu faço trabalhos para Paz de Santo, uma linhagem totalmente diferenciada. Hoje eu atendo situações em trabalhos espirituais, na área da saúde, na área do financeiro. Gente, eu faço limpeza espiritual hoje e amanhã. Tem casos aqui, tá? Não estou dizendo que todos eles aconteceram a mesma coisa. Tem gente realmente que demora um pouquinho, que no outro dia já está trabalhando. Passaram meses ou até anos sem trabalhar. Eu tenho casos aqui de casais que se separaram e que a pessoa disse que nunca mais iria voltar. E assim, as coisas, tudo indicava que não era para voltar. E a pessoa gastou até tudo que tinha num trabalho que não teve retorno. Tá, mas e aí? A culpa é de quem fez o trabalho? De repente não. De repente, né, a responsabilidade, porque a responsabilidade, a energia, ela é sua. Você é responsável pela sua energia de acreditar. Então, os meus trabalhos, quando as pessoas voltam para me dar o feedback, Zuri, deu muito certo, gratidão. Zuri, se não fosse você na minha vida. Eu tenho gente que casou com o meu trabalho, gente. Eu tenho pessoas que têm filhos com o meu trabalho e que voltam e falam assim, Zuri, obrigada. Eu não esqueço de você nunca. Obrigado pelo que você fez na minha vida. E não é uma pessoa só não, gente. São várias, inúmeras pessoas. Quando as pessoas entram em contato com a minha equipe para marcar uma consulta, e aí quando a pessoa entra, já é passado para ela os depoimentos, algumas coisinhas, porque é muita coisa no decorrer desses anos. Então, assim, eu respeito muito as religiões, tá? Eu respeito muitíssimo, mas quero pedir a você, meu inscrito, meu ouvinte, cuidado no lugar
onde você pisa, o lugar onde você frequenta. Muito cuidado mesmo, tá? Eu tô falando isso de maneira generalizada, porque isso é em qualquer lugar, em qualquer canto. Então, vocês têm que ter muito cuidado, um alerta. Você olha para a vida de um espiritualista, se ele tiver na bancarrota, tá, é prova, é isso. Gente, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Como é que um cego vai guiar o outro? Como é que você está desempregado, chega para mim para eu fazer um trabalho para você, mas a minha vida financeira está uma droga, uma porcaria? Como é que eu vou poder te auxiliar? Por que eu não faço isso para mim? Não é verdade? Não é verdade? Então, quando vocês olham para a vida de um espiritualista, você vê como é que ele está. É verdade. Você olha, né? Pelo menos, gente, pelo menos você tem que olhar e ter uma boa impressão. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Tá? Porque mesmo que aquela pessoa não tenha condições para fazer, não cobre nada para fazer trabalho, mas sempre tem as pessoas para auxiliar. Eu fui agraciado pelo seu trabalho e eu quero te ajudar. Vou te ajudar com isso aqui, com tanto. O outro, eu quero te ajudar com tanto. E aí você vê a pessoa tá levando uma vida próspera, por quê? Tá sendo reconhecido pelo trabalho que fez, mesmo que seja um trabalho, né, voluntário, um trabalho gratuito, mas aquela pessoa, ela tem uma vida digna porque está sendo ajudada por reconhecimento. Vocês entenderam onde eu quis chegar agora? É isso. Essa é a forma. Então, eu estou falando isso por preocupação. Estão se passando por mim no Facebook, chamando clientes no Messenger, falando sobre trabalhos que quer que a pessoa faça trabalho em casa. Gente, não sou eu. Essa não sou eu. Denuncia. É no Facebook, onde estão chamando pessoas para fazerem trabalhos espirituais e não sou eu. Eu só atendo mediante a minha equipe. No telefone de WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. A minha equipe, vocês chamam lá no WhatsApp, a minha equipe vai te atender. Aqui ninguém sai à procura de ninguém, porque a gente não precisa disso. Graças a Deus eu tenho clientes em todo o mundo. Não é só dentro do Brasil, não. O mundo. Espalhado por esse mundão todo. E às vezes a minha equipe fala que as pessoas mandam mensagem, às vezes a equipe demora um pouco a responder por conta do fluxo de mensagens. Só para vocês terem uma ideia. Então, que fica esse vídeo, sirva como um alerta. Isso é para você. Cuidado. Cuidado o lugar onde você frequenta. Tá? Muito cuidado. Porque você pode estar aí assinando a sua sentença e trazendo para sua casa um nível de maldição que você nem imagina. Tá bom assim? Minha gente, eu vou ficando por aqui. Mas essas histórias são boas, né? Vou trazer mais que vocês adorem. Eu tenho não é historinha da Caronchinha, não. É historinha baseada em fatos reais. É sobre a minha vida, porque eu não tô aqui falando da vida de ninguém e temos. Eu usei aí algumas pessoas sem citar nomes, né? Que é o que mais importa, que eu não vou aqui expor nome de ninguém. Nem lembro, gente. Não sei nem como é que chama. De ninguém. Um beijinho pra vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.